Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo então determinar mais um limite. Para já ainda uma interminação não muito difícil de levantar. Uma interminação com polinómios, agora do tipo infinito sobre infinito. E vou então neste vídeo passar-vos a estratégia para vocês fazerem o levantamento deste tipo de indeterminações. Bem, como em todos os limites, mas todos eles, antes de saber que se dá ou não interminação, o que vocês devem é então aplicar o limite. Isto consiste então em substituir o x pelo valor para o qual o x tende aqui no limite. Isto porque depois com o trabalho nestes limites e com muita prática a nível de interminações, vocês muitas vezes vão olhar para o limite e vão pensar que aquilo já dá uma interminação e começam a fazer bastantes técnicas para levantar a interminação e quando chegam ao fim não encontram nada porque o limite nem sequer era uma interminação. Por isso não se esqueçam disso. A primeira ação que vocês devem tomar será então substituir o x pelo valor para o qual ele tende no limite para verem se realmente há interminação ou não. Se existir interminação, ok, a partir daí começam com estratégias de interminação. Caso não exista, o exercício está resolvido. Bem, substituindo então o x pelo valor para o qual ele tende aqui no limite, teria então que isto seria igual. Teremos então aqui 2 vezes mais infinito ao cubo mais 1 a dividir por mais infinito ao quadrado mais infinito. Fazendo então aqui estes cálculos com o infinito. Infinito mais infinito ao cubo daria mais infinito. Infinito vezes uma constante é sempre infinito. Infinito mais uma constante também é sempre infinito. Dada a grandeza do infinito relativamente a estes números, adicionar uma unidade ao infinito será completamente desprezível. Então teriam aqui mais infinito. Em baixo, infinito ao quadrado é mais infinito, continua a ser mais infinito. Tudo bem, então tem uma interminação, neste caso, quando tem algo deste tipo, isto é o que a gente chama de indeterminação. Terão que perceber, não é, quem é que ganha esta batalha. A estratégia prática que eu vos posso passar neste tipo de limites, onde tem uma interminação deste tipo, mas com polinómios, é exatamente a seguinte. Se o grau do numerador for maior que o denominador, ou seja, se tiverem, por exemplo, x ao quadrado mais blá blá blá, e aqui tiverem, por exemplo, x, neste caso, atenção que isto estamos a falar sempre que o x se dirige para infinito. Ok? Neste tipo de casos, onde o numerador é maior, ou é maior, não, tem um grau, o grau do numerador é superior relativamente ao denominador, que seria de grau 1, neste caso o limite irá então para infinito, neste caso mais infinito. Se, por exemplo, a interminação for deste tipo, infinito sobre infinito, mas o grau do numerador, por exemplo, teria aqui x, eu coloco aqui 1, obviamente não seria necessário, mas é só para perceberem a diferença entre os graus, mais ou menos qualquer coisa, e aqui tivesse x ao quadrado mais ou menos qualquer coisa, neste caso o numerador, o grau do numerador é inferior relativamente ao grau do denominador, aqui este limite irá sempre para zero. Okay? E no caso de terem exatamente o mesmo grau, ou seja, por exemplo, eu ter aqui um a x ao quadrado mais qualquer coisa e tiver aqui um bx ao quadrado mais ou menos qualquer coisa. Neste caso, o grau do numerador é idêntico ao grau do denominador. Aí o limite será exatamente a divisão entre os dois coeficientes dos termos de maior grau. Seria então A sobre B. Na prática tem esta dica, este truque prático, mas isto é válido para respostas de escolha múltipla ou até para vocês saberem qual será o valor do limite. Obviamente, numa questão de desenvolvimento, penso eu, não poderão adotar e dizer logo que será isto. Terão que fazer algumas manipulações algébricas, mas pelo menos ficam a saber. Se for uma escolha múltipla, tudo bem. Agora, se for numa questão de desenvolvimento, terão que fazer algum trabalho a nível de manipulação algébrica. No entanto, poderão já saber qual é o resultado do limite à partida. E isso muitas vezes é importante. Né? Sabemos qual é o destino. Agora, como é que fazemos esta manipulação a nível algébrico, certo? Então, vocês sempre que têm este tipo de interminações, infinito sobre infinito, e estão aqui a tratar com polinómios, né? Uma divisão entre dois polinómios, dá este tipo de interminação.
A estratégia que eu costumo usar, obviamente isto depois cada um tem a sua estratégia, mas a estratégia que eu costumo usar é dividir o numerador e o denominador pelo termo de maior grau. Ou seja, vou dividir o numerador e o denominador pelo termo de maior grau. É uma questão de identificarem aqui o termo de maior grau. Okay, que é exatamente este x ao cubo. Então quer dizer, eu vou pegar no numerador, que teria então 2x ao cubo mais 1, e vou dividir isto por x ao cubo, vou dividir pelo termo de maior grau, por x ao cubo, e farei exatamente a mesma coisa com o denominador. Ok? Terão que ter o cuidado porque terão que dividir quer o numerador, quer o denominador pelo mesmo termo maior grau. Teriam então aqui x quadrado mais x e vou dividir então na mesma pelo termo de maior grau. E reparem que isto aqui, este x ao cubo que eu acabei de introduzir aqui, ele em termos de valor absoluto deste quociente, não mexe sequer. Okay? Não altera em nada o valor deste quociente. Reparem no seguinte, eu introduzi então aqui x ao cubo. Imaginem que tinham a sobre x ao cubo e depois a dividir por b sobre x ao cubo, que é um bocado o que temos aqui. Reparem que se aplicarem aqui a regra do pneu, né, que isto, ou seja, dividir em duas frações, a divisão aqui dos extremos, ou melhor, a multiplicação aqui dos dois extremos ficaria no numerador, ficavam com a vezes x ao cubo, e a multiplicação aqui dos meios, né, ficaria em denominador, teriam b sobre x ao cubo, ou seja, este x ao cubo corta com este x ao cubo e tem na mesma o a sobre b. Okay? Isto são estratégias de manipulação para depois nos ajudarem a libertar a indeterminação. Ao introduzir este x ao cubo na divisão do numerador e do denominador, em termos de valor deste quociente, eu não alterei em nada. Okay? Mas isto vai-me ajudar, obviamente, a resolver a indeterminação. Estava-me a esquecer daquela dica mais prática que vos dei ao início. Repara que neste caso o grau do numerador é superior ao grau do denominador, então já sabemos que este limite terá obrigatoriamente que dar, visto que o x vai para mais infinito, ele vai para mais infinito também. Okay. Bem, agora resolvendo aqui calculando aqui o limite, o que vamos fazer é o seguinte: vamos então até separar isto. Vou separar esta fração aqui de cima pela soma. Teria então aqui o limite quando x vai para mais infinito. Aqui em cima ficaria então com 2x ao cubo a dividir por x ao cubo. Vou separar esta fração pela soma mais 1 sobre x ao cubo. Aqui em denominador teria então x ao quadrado sobre x ao cubo mais x sobre x ao cubo. Agora farei aqui algumas simplificações. Isto será então igual ao limite quando o x tende para mais infinito. Aqui este x ao cubo, este x ao cubo simplifica com este x ao cubo em baixo. Aqui este x ao quadrado simplifica com aquele cubo. Cuidado aqui porquê? Porque x ao quadrado eu posso dizer que é x vezes x, e x ao cubo é x vezes x vezes x. Estes dois x simplificam com o de baixo e o que sobra é exatamente 1 sobre x. Ou seja, x ao quadrado simplifica com aquele cubo, ficando 1 sobre x. Da mesma forma que este x simplifica com aquele cubo e passa a ser ao quadrado. Repara, x a dividir por x vezes x vezes x. Este x simplifica com aquele e sobra então 1 sobre x ao quadrado. Bem, ficamos então com o seguinte. Cá em cima da fração ficamos com 2 mais 1 sobre x ao cubo. Em baixo aqui ficamos com 1 sobre x. E aqui mais 1 sobre x ao quadrado. E repara que a indeterminação está levantada porque agora vamos aplicar limites. E isto daria então igual. Aplicando limites, ou seja, substituir o x pelo valor para o qual ele tende, ficaria então aqui com 2 mais 1 sobre mais infinito, a dividir por 1 sobre mais infinito, mais 1 sobre mais infinito ao quadrado. Bem, vocês aqui terão que saber assim aqueles cálculos mais básicos, né? Uma constante sobre infinito, isto dá exatamente zero, e uma constante sobre zero, isto dá infinito, ok? Estes são assim, isto vocês deverão saber isto para este tipo de cálculos.
Aplicando então aqui estes cálculos, isto dá exatamente 2, 1 sobre infinito, estamos neste caso, né? Uma constante sobre infinito, isto dá 0, terei 2 mais 0. Aqui 1 sobre infinito, isto dá 0, mais 1 sobre infinito dá 0, terão então aqui 2 sobre 0, isto é exatamente igual. E repara como aqui tem mais infinito, estes zeros são 0 mais, 0 mais, 0 mais, 2 sobre 0 mais dará então mais, isto será igual a mais infinito e terão então o limite resolvido. Uma pequena dica que vos dou, ao fazerem aquela questão um pouco mais prática, né, o grau do numerador é superior ao denominador, então isto vai para infinito. Agora repara, pode ir para mais ou para menos infinito. O melhor é mesmo agarrares aqui no termo de maior grau e dizes que fica limite quando x tende para mais infinito de 2 vezes mais infinito ao cubo, o que daria então, obviamente, o mais infinito. Mas imagina que tinhas aqui o menos 2x ao cubo. É que se tens ali menos 2x ao cubo, tu terias aqui menos 2 vezes mais infinito ao cubo. E mais infinito ao cubo daria mais infinito, mas menos 2 vezes mais infinito, isto já estaria menos infinito. Cuidado com isto. É que a questão agarras no termo, se o grau do numerador for superior ao grau do denominador, isto vai para infinito. Agora tens de ter cuidado se é mais ou menos infinito. Okay? O melhor é mesmo agarrares no termo de maior grau e então aplicares o limite a esse termo de maior grau e ver se realmente há mais ou menos infinito. Bem, fica então aqui a sugestão para o levantamento deste tipo de indeterminações, infinito sobre infinito. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.